Vem comigo na ação, vamos ver aqui agora o linha de passe sobre essa vitória, uma vantagem sim, já é uma vantagem de 1-0, a gente joga pelo empate lá no Rio Grande do Sul, no Beira-Rio, é o que importa. Crédito de imagem ao ESPN Brasil, link abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal, beleza, vamos lá conferir tudo. O Flamengo não estava enfrentando um time qualquer, e pelo primeiro tempo a vantagem, no meu entendimento, ela foi do tamanho que deveria ser. O Inter se defendeu bem no primeiro tempo, o Inter cometeu um erro no primeiro tempo defensivo. A proposta foi defendeu bem, menos nesse lance que a gente está vendo. O Bruno com liberdade de cabeça fez o gol, foi o único deslize que o Inter teve no primeiro tempo. E um time que assume a postura que o Inter teve na primeira etapa, de defender mais do que atacar, ou quase só defender, mesmo que defenda bem durante quase todo o tempo, ele fica à mercê de um momento em que ele não defenda bem, que foi o que aconteceu, e toma o gol. No segundo tempo o Inter foi pro jogo, mas o Inter começou bem no segundo tempo, o Bernabé jogando bastante, saindo bastante, mas o Inter melhorar do primeiro pro segundo tempo não refletiu em o Inter ter muitas chances de gol, né? Mesmo o Inter jogando mais, jogando no campo de ataque do Flamengo, foi o Inter que incomodou muito pouco o Rossi, né? Então no segundo tempo era o Inter que tentava atacar, mas não criava chance, e o Flamengo que tentava ter o contra-ataque, mas errava muitos passes no setor ofensivo. Então no segundo tempo a vitória foi justa e a margem foi justa. Agora, impressionante, né, Birner, como esse Flamengo desenvolveu essa parte da bola parada, né? Que a gente já fala, claro, defensivamente, já vem evoluindo faz tempo, mas ofensivamente, como o Flamengo tem decidido seus jogos na bola parada. E não é uma pobreza de repertório, não. É ter mais um item à sua disposição no repertório que está resolvendo as paradas, né? Esse tem sido o ponto mais forte do Flamengo para fazer gols. Jogada muito bem treinada. Somado a isso, um time muito regular, que quase não oscila na parte defensiva. É óbvio que em alguns momentos do jogo dá alguns espaços, mas você pega jogo para jogo do Flamengo, o Supac falava, por exemplo, do jogo contra o Atlético Mineiro e comparava com esse. São jogos realmente parecidos. E você pegar a maior parte dos jogos do Flamengo, são jogos muito parecidos, porque a equipe já tem uma dinâmica de jogo estável. É um time que oscila muito pouco, a gente não vê atuações nem espetaculares, como alguns torcedores queriam, nem atuações ruins. Mas sempre é muito difícil jogar contra o Flamengo. Eu concordo que o confronto está aberto, eu acho que a diferença por um gol reflete exatamente a diferença de jogo das equipes. Isso tem muito a ver com o que o Flamengo mostrou no primeiro tempo, quando foi superior, como as do Felipe, no começo de um quarteto adiantado de mais intensidade do que propriamente o quarteto mais técnico. A escalação inicial, né? E a escalação inicial. Eu concordei com ela. Eu também. Eu concordei com ela. Então, assim, é um jogo de Libertadores entre os brasileiros, oitava de final, tem rivalidade em jogo. Tem pro Inter a temporada, a chance de título única. Pro Flamengo tá bom, pro Inter nem tanto, mas eu concordo que tá aberto. Acho que entrando nessa questão da escalação inicial, né? Não sei se você concorda ou discorda. Bom, não ótimo, tá? Sim. Não sei se você concorda ou discorda, mas assim, independentemente do gol do Bruno Henrique, que aí tem a escalação do Bruno Henrique, fez o gol, o engenheiro de obra pronta veio aqui, deu certo. Mas me parece que as opções do Felipe Luiz aí, até falando mesmo do próprio Bruno Henrique, foram muito bem feitas, né? Que as escolhas aí para saída do Flamengo no jogo foram boas, né? Primeiro que acho que assim, independentemente da escalação, pro bem e pro mal, esse foi um típico jogo do Flamengo de 2025. Tudo exatamente como costumam ser os jogos do Flamengo. Por que eu tô falando isso? Muito mais volume de jogo do que o adversário. É algo comum a todos os jogos do Flamengo. Sim. Talvez um número de chances inferior a este volume, né, na proporção. Também é algo comum a todos os jogos do Flamengo. Muita segurança defensiva e poucas chances criadas pelo adversário. Comum a todos os jogos do Flamengo. Definição numa bola parada. Comum a muitos jogos do Flamengo. E acho que o mais importante para o torcedor e para o Felipe Luiz, a vitória. Também tem sido muito comum. Ou seja, o filme é repetido. É um filme repetido, acho que para absolutamente tudo que... E até um risco, foi assim contra o Galo, foi assim em outro momento, até um risco numa bola que cruza de zagueiro para zagueiro ali, quase que o Inter apronta ali, e foi assim contra o Galo, por exemplo, na ida, que quase também que aprontou, só porque realmente tudo se assemelha. Então, eu acho que é tudo muito parecido, tem sido assim, e acho que entre prós e contras, as tabelas, a tabela do brasileiro e a própria vitória na Libertadores no primeiro jogo das oitavas, mostram que acho que o saldo é positivo. Contra o Internacional, que obviamente sabendo dessa qualidade,
oportunidades, jogou do jeito que jogou no primeiro tempo, né? Claramente tentando diminuir ao máximo possível as chances que o Flamengo ia conseguir criar, e tô com o Zupac. Eu acho que, apesar do Flamengo ter dominado completamente a primeira etapa, não é que criou um caminhão de oportunidades para fazer 2 ou 3. Então, acho que a vitória do Flamengo é justa, a margem também é justa. E sobre as escolhas, eu acho que essa é uma escolha absolutamente comum, não só para esse jogo, normal, não vejo nenhum problema pelo rendimento do Bruno Henrique e pelo não rendimento do Pedro. Se a gente for olhar de maneira geral, houve toda a polêmica, houve toda a discussão, obviamente pela grandeza do Pedro, pela importância e pela qualidade dele. Toda vez que ele estiver de fora vai ter essa discussão, né, sobre se ele deveria ou não começar jogando. Agora, isso vai poder acontecer sempre nos jogos do Flamengo. Porque você olhava para o banco de reservas no intervalo e falava, caramba, e aí talvez isso eu discuta um pouco em relação ao Felipe Luiz, que talvez tenha demorado um pouquinho para mexer. Ele mexe na lateral direita e acho que tinha que mexer, acho que o Emerson Royal é um caso à parte do qual a gente pode falar depois. O cara foi vaiado. Depois a gente fala disso. Depois a gente fala. Não vou entrar ainda nesse tema, mas eu acho que assim, quando o Flamengo cai de produção no segundo tempo, no começo do segundo tempo, e isso tem sido comum aos jogos do Flamengo, você olha para aquele banco, talvez eu mexesse antes, eu fizesse as alterações que ele acaba fazendo depois, um pouquinho antes. Mas de maneira geral, acho que sim, o confronto está aberto e vale lembrar, né, o que é oitavas de final de Libertadores. 5 jogos até agora, a gente só teve 0-0 e 1-0. Ou seja, é uma competição difícil, né? Independentemente das diferenças que você possa encontrar, e são, evidentemente, oitavas de finais que com esses placares estão todas, umas mais, outras menos, estão todas abertas. E até isso, desculpa, Vitor, até isso de demorar a mexer não é algo de hoje, é algo também recorrente nesse Flamengo do Felipe Luiz. Eu acho que você olhando as opções que ele tinha no banco, tá pegando o gancho no que você fala, por exemplo, o Carrascal chegou há pouco tempo. Não tinha entrado ainda. Você pega o comportamento dele pré-carreira do Flamengo e você não tem certeza que ele vai manter essa intensidade de marcação alta, esse jogo que tem muito a cara do técnico. O próprio Felipe justificou isso para não usá-lo no jogo contra, acho que foi antes, não sei se foi contra o Mirassol, o primeiro jogo que ele ficou no banco foi contra o Galo, não foi no jogo da volta? Mas a cobrança que ele quase entrou ali no final contra o Mirassol. Justamente era a cobrança. Por esse desajuste. Porque o Samuel Lino, você não precisa adaptá-lo mentalmente ou de comportamento de jogo para ele ter um padrão de intensidade que o Felipe quer do seu jogador. O Carrascal vai precisar disso. Então o técnico, quando coloca um atleta como esse, e é óbvio que o Flamengo hoje sentiu um pouco a falta da Arrascaeta, que geralmente não entrega isso, mas compensa com outras questões, principalmente na construção por dentro. O Felipe troca, usando os 3 jogadores de velocidade de pressão, mais outro que pressiona na frente, o Bruno, mais adiantado, por muita pressão alta, né? E enquanto o Flamengo conseguiu fazer isso bem feito, o Flamengo tornou o jogo de uma equipe só. Só o Flamengo jogava com a bola, o Inter se defendia bem, sim, mas o Inter se defendia. E o que me chama a atenção nesse Flamengo, até agora, do Felipe Luiz, é que se eu adorava o futebol do Felipe Luiz. Sim. Eu, inclusive, defendi que ele não devia ter saído da seleção quando o Marcelo voltou, na Copa de 18, etc. Eu adorava. Achava ele menos técnico, porém mais consistente que o Marcelo. Marcelo mais jogador com bola, mas sim, Felipe mais técnico, marcava melhor. Se eu pensasse no Felipe como jogador, como seria um time com a cara do Felipe? É isso. Não quer dizer que vai ser diferente, que ele não vai se desenvolver como técnico, até porque ele está começando como técnico, ele vai desenvolver muito, porque ele trabalha muito, é muito inteligente. Mas o time tem muito a cara do Felipe jogador. De marcar duro, de ser extremamente competitivo, de pouca oscilação, às vezes até menos criativo do que podia ser. Porque isso não condiz muito com o discurso dele quando assumiu o Flamengo, né? Eu acho que condiz. Ele tá falando que é uma construção. E o começo foi mais empolgante em relação ao espetáculo. Tinha mais a ver com o discurso dele. Mas tanto que no começo... Quando tiver inconsistente, quando a gente tiver na primeira fase da Libertadores. Eu digo, no ano passado, quando ele assume, em setembro, né? Vai fazer um ano que vem, Copa do Brasil contra o Corinthians e tal, e o time encanta no começo. Inclusive, a comparação era com a memória de 19. Jesus, Mas a gente tem que também levar em consideração que
os times se preparam mais para enfrentar o Flamengo. Então, assim, o efeito novidade daquele trabalho já passou. Agora é o efeito consistência. E o time é indiscutivelmente consistente, né? Corre pouquíssimos riscos, talvez não crie tanto quanto as pessoas esperam, mas está quase sempre em vantagem dentro das partidas, né? E tem uma coisa também, começa muito nessa cobrança, né? Há quanto tempo existe uma cobrança de que o técnico do Flamengo tem que ter a tal cara do Flamengo, que ele tem que jogar, tem que ter a bola e tentar replicar o que já foi visto no já longínquo 2019. E no começo ali o Felipe, eu acho que é início de trabalho, e também não tinha muito o que treinar para apresentar, então é assim, vamos no intuitivo de um time que tem a bola. Acontece. Hoje, a ideia já é outra. Não é que hoje o time buscou ter a bola para criar, e aí ele tá tendo um pouco mais de dificuldade, não tá replicando o que falou. Para mim, a escalação do Bruno, inclusive, ela passa por ter 4 jogadores, é Samaurino, é Bruno, é Plata e é Luiz Araújo. Subindo, sufocando, o Inter praticamente... Você não viu o Alan Patrick em campo no primeiro tempo. Não viu, porque a bola não entra na primeira linha que irá chegar no Alan Patrick. Então tava muito claro que o Bruno entra por ali, sim, bola aérea também, que é uma arma do Flamengo e é uma fragilidade do Inter, mas muito para ter esses 4 homens lá para sufocar. Então não é que partiu de ter a bola e circular para criar, partiu de sufocar e é uma característica dele, e não dá para dizer se é errado ou não, é o jeito dele, como o Vitor estava definindo aqui agora, e tem dado certo. O primeiro tempo do Flamengo com essa proposta, ele costuma dar muito certo. Contra o Galo na derrota em casa, deu certo, teve a falha pontual, que saiu o gol do Galo. Contra o Galo na volta, o Pac pontuou, deu certo. Ótimo primeiro tempo. Hoje, deu certo. Em outros jogos, então assim, não dá para sentar e falar, mas o que me preocupa, assim, me preocupa não, que eu olho pro time do Flamengo é que, de novo, dentro daquela checklist ali, boa do Jean, até das coisas que se repetem, é um segundo tempo que cai. Cai porque as opções do banco ainda não estão prontas, como o Carrascal, cai por uma questão física do ritmo que se tentou imprimir no primeiro tempo, cai porque o adversário também começou a anotar e o Inter também se lança um pouco mais, parece que respeita muito no primeiro momento essa pressão. Isso eu acho que dá para discutir. Agora, é o jeito do Felipe e é um jeito que você pode gostar ou não, mas o que o João falou. E no final das contas, é a vitória também. Você vai ter o tropeço contra o Galo por um erro pontual, que hoje também teve uma pausa de segundo tempo, eu repito, correu ali um risco que eu acho que não precisava no momento de mais volume do Inter. Mas você tem uma cara. O Flamengo, a gente sabe como é que ele vai entrar em campo hoje para tentar se impor. Mas é que queria que jogasse mais com bola, fosse mais... O Arrascaeta não estava em campo, você tinha quase que um buraco aí, que talvez a solução fosse meio pressionar para ter a bola. Não ter a bola para tentar criar de um setor de criação, talvez... E partindo do Calçade está com a gente. E partindo do princípio que quase todos os times no Maracanã vão jogar contra o Flamengo com a linha mais baixa, você tem que incomodar a saída desse time. E a melhor maneira é você deixando o Pedro no banco, em alguns momentos o próprio Arrascaeta, o Felipe deixando no banco também para ter um início mais pressionante e colocar os jogadores mais intensos que ele tem, que é o que ele fez hoje. O que você achou da atuação do Flamengo, hein? Satisfatória, saiu com a vitória, ok? Ou foi uma boa atuação do Flamengo? A atuação que ela é registrada pelo placar. Ele ganhou o jogo. Porque se não ter o gol da bola parada, a gente estaria falando de um 0-0. Até o Data ESPN mostrou isso antes do jogo, né? Qual era uma possibilidade de vitória, que era a bola parada, que é muito boa, e o Flamengo conseguiu se organizar e fazer 1-0. Então ele sai com um resultado que impõe ao Internacional uma postura diferente em Porto Alegre. Então o Flamengo vai ter mais contra-ataques, vai ter uma situação um pouquinho diferente. Isso não quer dizer que vai morar no contra-ataque, ficar tomando pressão do Inter. Eu costumo dizer que mata-mata você tem mais emoção do que um jogo bem jogado. Esse daqui teve outra característica, não teve nem emoção e nem um jogo bem jogado, das duas partes. Inter pode jogar melhor e o Flamengo também. Eu vejo o Flamengo numa condição de levar o time até as quartas de final da Libertadores da América na terceira semana de setembro. Na terceira semana de setembro, dá mais de um mês em relação ao dia de hoje, ele terá o Samuel Lino diferente, Carrascal um pouco mais adaptado, o Saul Nigues, ele poderá ter alguns jogadores recuperados. A gente não pode esquecer que este Flamengo que entrou em campo hoje não tinha o meio de campo que durante boa parte foi visto e tido, e era mesmo o ideal da equipe, que era Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Esses caras não estavam. Então é um Flamengo diferente, que eu não acredito que esteja ao gosto do Felipe Luiz, mesmo ele tendo sido um grande aluno de Diego Simeone. Não dá para jogar com essas referências do Flamengo, e ele tem jogadores para mais. O Flamengo mais posicional, organizado,
sim, em termos posicionais mesmo, surgiu no finalzinho do jogo, quando você tinha Luiz Araújo, Carrascal e Cebolinha e o Pedro à frente. O que ele tentou fazer durante o jogo é usar os jogadores que estão mais adaptados. Não trazer novidades para um jogo logo no início. O Carrascal de início não dá. Nem o Saul Niguez. Então ele foi com o Luiz Araújo, que está acostumado a realizar até uma função por dentro, embora tivesse mais pelo lado, Samuel Lino no lado esquerdo, Plata e Bruno Henrique por dentro. Só que aí o meio de campo fica o meio de campo mais esvaziado. Aí precisa do Jorginho, e quando o Alan conseguia fazer a saída organizada lá de trás, laterais se projetavam e os atacantes circulavam por dentro. Ali o Flamengo conseguiu ter algumas boas jogadas. O Flamengo ainda não levou, o resultado é bom, porque é uma vitória, mas é um resultado que dá ao Internacional uma boa conversa durante a semana, uma conversa de confiança, porque pode fazer 1-0 e pode decidir depois nos pênaltis. Vai ser um jogo, aí sim vai ter emoção. No jogo da volta eu garanto para vocês que ele vai ser emocionante. Cara, acho que não, é a identificação que eu tenho com a Libertadores, mas eu quero marcar gol também no Brasileiro, em todos os jogos que eu entro em campo, mas diante da Libertadores eu estou sempre presente ali fazendo gol, que continue assim, né? Mas feliz pela vitória, feliz pelos 90 minutos, ainda não ganhamos nada, tem mais 90 minutos lá, sabemos que é difícil, mas vamos em busca da classificação. O importante hoje era a vitória, né? Independente do placar muito elástico ou não, sair daqui vitorioso era o nosso objetivo. Conseguimos. Lá vai ser um jogo diferente. Acredito que o Internacional vai sair um pouco mais do que jogou aqui hoje. No primeiro tempo a gente foi muito superior. Poderia, acho que, ter feito mais gol, mas não aconteceu. Mas temos total condições de ir lá também fazer um bom jogo e sair classificado. Ganhar é sempre bom, a gente tem que seguir no caminho que a gente vem trabalhando, e toda vitória é importante diante da nossa torcida, que fez um grande espetáculo mais uma vez, e seguir nesse caminho, como eu falei, que é a coisa mais importante, é a direção certa a seguir. A primeira partida a gente nunca esquece, foi especial, uma vitória na frente da torcida, que fez um belo espetáculo. É claro que você tem um elenco vasto, com muitas opções, te dá a condição de trabalhar de acordo com cada adversário, com cada jogo. Para isso ali tem Bruno Henrique, o Pedro e tudo, mas mediante as circunstâncias, a situação do Pedro e o que o Bruno Henrique pode resolver e tem resolvido às vezes que entra, né, como uma opção ali. Tá cada vez mais difícil para o Pedro retomar o espaço nesse time do Flamengo, Calçado, ou não? Eu entendo que tá difícil. Porque é o seguinte, eu até citei isso durante o jogo, no segundo tempo, teve uma pressão do Bruno Henrique, o Bruno Henrique correu 20 metros, ele pressionou o zagueiro deu um bico. A bola saiu pela lateral, o Flamengo recuperou, saiu pro jogo, a bola retorna para ele e ele finaliza no gol. Então olha o que uma pressão, que não foi nada assim, que acabou com a vida do Bruno Henrique. Apenas ele foi em direção ao jogador e a bola foi jogada para fora, porque teve que ter uma ação muito rápida. Então, um simples gesto, um encaixe, algo muito simples, favorece a equipe. Se o Pedro não consegue realizar isso, não faz parte do jogo dele, mas pode estar na cabeça do treinador. E aí a escola do Felipe Luiz, que é uma escola... O Felipe Luiz é um jogador brasileiro, que terminou sua carreira no Brasil, mas este treinador Felipe Luiz construiu toda a sua ideia de futebol jogando no futebol europeu e tendo grandes treinadores. Então ele acredita nesse jogo que o mundo inteiro joga. Não é que, gente, é só no Brasil. O mundo inteiro joga. E jogador hoje que vai para a Europa é o jogador que é capaz de jogar com a bola no pé e jogar sem a bola no pé. Aqueles que só jogam com a bola no pé ficam aqui. E vão ficando, mesmo sendo muito bons. Porque esses dois momentos são fundamentais. Então, é só um exemplo. O Pedro precisa... Tudo bem, é um jogador que não está acostumado, mas ele pode se dedicar. Ele pode demonstrar interesse
por esta oportunidade e pela intenção do treinador. E a gente não tem visto. Eu olhava a escalação do Flamengo hoje e o Pedro aparecia, mas ninguém ficava debatendo o Pedro, né? Era só Luiz Araújo, Plata. E aí, quem que vem pro jogo? Vem o Bruno Henrique. Eu acho que está cada vez mais difícil. Isso só tem a ver com o Pedro. Sim. Não tem nada a ver com o Felipe. Porque, eu acho que na ideia atual de jogo, com o Pedro jogando na função dele, seria na posição do Bruno Henrique, ou o Bruno Henrique jogando mais recuado na linha de 3, com o Pedro jogando mais adiantado, ele pode fazer a marcação que o Felipe quer. E acho que, jogando com o Arrascaeta, apesar do Arrascaeta também não conseguir fazer, o Arrascaeta deixa o máximo possível dentro do que ele consegue fisicamente nessa marcação. E o técnico identifica isso. E o com bola dele compensa. Eu acho que o Pedro poderia entrar nessa mesma linha de raciocínio, mas ele não tem conseguido, ou não tem se esforçado, ou não está fisicamente apto. O fato é que ele não faz como é necessário. E tem uma segunda questão que eu acho que pesa muito. Tecnicamente, depois da volta dele à equipe, aí não faz a diferença. Eu acho que esse é o ponto, assim, para um cara que... Por enquanto, ó. Pro tipo de time que o Felipe quer ter, pro tipo de jogador que o Pedro que não é um cara que vai ficar pressionando o tempo inteiro, e é uma questão de característica também, para compensar ele não ter o que o Felipe quer que ele tenha, ele tem que entregar um gol pro jogo. Pra valer a pena. Fala, beleza, isso aqui eu não vou conseguir fazer, mas olha o caminhão de gol que eu te entrego. Olha quantos pontos isso gera pro E os outros Flamengo. jogadores têm que mostrar pro Felipe juntos que esse pequeno aumento de vulnerabilidade do Flamengo em Vale a marcação pena. alta vale a pena na hora de conseguir o resultado. E aí, o Felipe é pragmático. Então, primeiro, o Pedro, depois da lesão, não tá entregando. Mas ele teve poucos minutos. Mas o Felipe vê ele treinar e vê ele jogar. Não tá entregando o número de gols que compense abrir mão do seu potencial de pressionar. 2, ele já tem o Arrascaeta, que ajuda mais o time do que o Pedro, e ele tem que fazer uma escolha entre um dos dois. Quando ele tem os dois aptos a jogar, ele tem que fazer uma escolha para ter, ok, eu vou ter um jogador que pressiona menos. Quem é que me entrega mais mesmo sem pressionar, o Arrascaeta ou o Pedro? O Arrascaeta. E outra, a concorrência que tem no elenco. Então você tem hoje o Bruno Henrique, que até por causa da idade, da sua estatura, da sua impulsão fenomenal e das opções que o Flamengo tem pelo lado, consegue suprir o Pedro marcando muito mais e está no momento mais decisivo. Então acho que todas as linhas de raciocínio para justificar uma presença do Pedro se sustentam muito pouco. A verdade, né, Zupa, é que assim, a única coisa que fez com que houvesse em determinado momento um clamor pelo Pedro foi na hora que ele entra no Fla-Flu e faz o gol no final, e aí já começa aquela coisa, tá vendo? Olha aí o Felipe Luiz, como é burro, como pode, como que ele deixa o Pedro no banco, como que o Pedro não joga... Porque ele entra e faz o gol, e a gente sabe que as coisas são assim no futebol brasileiro. Então se amanhã ele entrar num outro jogo e de repente fizer um gol no finalzinho, vai haver uma parte da torcida clamando pelo Pedro como titular. Mas eu acho que assim, o treinador ele tem que olhar para tudo. Ele tem que olhar para os treinos também, que é algo para o que o Felipe Luiz olha, e quando ele tem aquela manifestação que gerou tanta polêmica, ele fala muito da maneira como o Pedro estava treinando, ou melhor, deixando de treinar. Ele tem que olhar para o desempenho do Pedro na temporada de maneira geral, e a verdade é que desde que voltou daquela lesão maior, o Pedro nunca conseguiu ser aquele mesmo jogador, e ele tem que olhar sobretudo para o elenco que ele tem. Então é claro que isso não vale só para o Pedro. No Flamengo isso vale para qualquer um. Qualquer um que entre 3 jogos na sequência e não jogue bem 3 jogos seguidos, cara, tem uma fila ali de gente muito boa no banco de reservas esperando para entrar. Mas não tem o centroavante com características de centroavante. Aí o Bruno Henrique, para dizer, não é que necessariamente você precise do centroavantão típico e tal. Então assim, é óbvio que o Pedro, pelas suas qualidades, tem condição de se tornar titular do Flamengo. E o próprio Felipe Luiz fala isso no momento em que o afasta e que gera toda aquela polêmica. Agora, tanto o Pedro como qualquer um, para se manter titular do Flamengo com este elenco que o Flamengo tem, ainda mais depois das contratações feitas agora nessa última janela de mercado, vai ter que jogar e entregar o tempo todo. Parou de entregar 3, 4 jogos, já se discute a titularidade. E acho que às vezes as coisas elas vão um pouco além da explicação de movimentação em campo. A gente sempre fala aqui, o Pedro é um ser humano, e aquilo ali é um organismo composto por 11 seres humanos. A fase do Pedro não é boa, o ano do Pedro não é bom. Ele começou numa lesão,
ele tem uma volta complicada e depois ele tem uma situação pessoal de elenco. Ele tem um desgaste com o diretor, ele tem um desgaste com o treinador e ele tem uma personalidade que é mais difícil ele de lidar. Por mais que ele poste aqui, fale ali, trabalhe em silêncio, responda com um gol no clássico, o Pedro, por todos os relatos dentro do Flamengo, ele é uma pessoa que não necessariamente ele é tão blindado para esse tipo de situação, e isso impactou. Isso impactou e vai acontecer. O Felipe está no dia a dia, ele sente isso. E aí eu te apontei aquela hora porque o Vini falava, eu lembro que não sei se você falou aqui ou no Sport Center, você falava, tem que escolher. Eles de fato não vão marcar. Quem vai me entregar mais? É uma escolha. Eles marcam, só que eles marcam não bem. marcar como eu quero. Não pelo Bruno hoje, ela começa muito por isso. O Bruno talvez, porque o Felipe foi, entre aspas, salvo pelo gol de cabeça, trabalhado. Porque o Bruno já despertava as mais diversas críticas, ou a escolha do Felipe pelo Bruno já despertava as mais diversas críticas, como, mas ele não vem jogando assim. Aí tinha uma turma que rebatia, mas ele em jogo grande ele aparece. Então, aí acontece aquilo ali. O Bruno, para além disso, que o Felipe não escolheu para mim por isso, porque ele aparece em jogo grande, é muito subjetivo, ele aparece em jogo grande, então eu vou colocar, vou apostar na hora. Não, é isso, o Bruno entrega, o Bruno sem entregar em campo, ele vai entregar o que o Felipe está querendo com bola, ele vai entregar o que o Felipe está querendo sem bola. E o Pedro, por se abalar demais, isso não é um problema, é característica. O Bruno, às vezes, os relatos é que ele passa imune, como já foi, Gabriel uma vez já falou, né? Teve época que eu passei sem falar com o Bruno passava sem falar com ele, mas no campo eles se entendiam. O Pedro não tem essa mesma característica interna, o ano do Pedro não é bom. No pessoal, no profissional, no ambiente, no sem bola, no com bola, porque teve jogo que a bola chegou e o Pedro não fez o que ele fazia antes. Então, é um pacote que talvez não seja tão difícil de explicar. Por que o Pedro não é aquele atacante de seleção brasileira em Copa do Mundo de 3 anos atrás? A gente vai pensando, por exemplo, no último título da Libertadores do clube, quando a ideia de jogo era, não vou dizer que era oposta a essa, mas era radicalmente diferente. E o Pedro era o rei da América. Porque tinha o Pedro e o Gabigol que pressionam um pouco na frente, o Arrascaeta com dificuldade de pressionar, na frente de um trio de volantes e espaço pelos lados do adversário jogarem. Ali a lesão do Bruno ajudou o Dorival a achar o time, né? Então, ele achou o time a partir da lesão do Bruno Henrique. Mas, e aí assim, ele achou Pedro e Gabriel. Mas se você pegar... Se não fosse Pedro e Gabriel, se o Bruno não tivesse se machucado do joelho. Então, eu só quero justificar as escolhas do Felipe, porque eu, nessas escolhas, estou muito mais com o Felipe do que aquelas. E eu concordei e repito que concordo com as decisões tomadas ali, porque o Flamengo era um elenco complicado de lidar, o treinador tinha que acomodar vaidades, tinha que lidar com diversas situações e o Dorival se preocupou com isso e foi levando assim. Mas o flamenguista sabe que a final contra o Corinthians foi muito difícil, o jogo contra o 3-1 que o Flamengo ganhou do São Paulo na Copa do Brasil na semifinal, porque o São Paulo chegou pelos lados, o São Paulo bombardeou o Flamengo, o Flamengo foi letal nas vezes que chegou à frente, porque tinha muita qualidade e inspiração. E a própria decisão da Libertadores, enquanto a gente teve 11 contra 11, foi um jogo que não refletia as diferenças técnicas da equipe. Aquele Flamengo, ele era talentoso, o Pedro estava mais inspirado que hoje, o Arrascaeta estava mais inspirado que hoje também, o Gabigol estava jogando bem, se dedicando, até fazendo uma sombrinha ali pelo lado do Pedro. Ele colocou o Pedro na seleção. Mas aquele time, como a gente viu no Campeonato Brasileiro, que é um torneio de regularidade, era um time inconsistente e que não passava a segurança que esse time do Flamengo passa. Segurança não é certeza de classificação, porque o Flamengo ainda faz, e eu acho que isso não vai durar, menos gols do que o treinador deseja do que ele pode fazer. Eu não estou falando de futebol vistoso, estou falando de quantidade de gols. Mas é muito menos do que a gente espera, inclusive. Então, eu acho que nesse atual estágio... Defensivamente, está uma maravilha. Eu acho que no atual estágio de preparação, contando que o time jogou o Mundial, contando o nível de jogo que o Flamengo mostrou no Mundial, o jogo contra o Chelsea, o fato do Flamengo ter jogado 7 jogos no último mês, estou falando dos últimos 30, 31 dias da temporada, e dos principais jogadores, como o Jean falou na abertura, ainda não estarem prontos, alguns voltando de temporada deles. Eu queria entrar nisso, que eu acho que isso é uma boa discussão. Eu acho que está muito bom. E ter perdido o seu melhor lado. O melhor lado do Flamengo era o lado de Gerson e Wesley. Isso aí. O lado direito era o que o Flamengo tinha de melhor. E mudou o eixo agora todo. Então é uma transformação, é o que o Calçado falou. Está ótimo, mas está muito bom. Isso vale para o Flamengo, isso vale para outros também. E acho que isso ajuda a explicar porque mesmo a gente vendo no papel os times
times brasileiros tão superiores aos times dos outros países na Libertadores e na própria Sul-Americana, na prática a gente não tem visto isso. Especialmente agora, porque os times estão em transformação. Com janela aberta, as coisas estão acontecendo. O Flamengo perdeu 2 dos melhores, o Palmeiras perdeu 2 dos melhores, quem chegou não está totalmente inserido. Claro. Então é natural que essa diferença ela fique mais visível no papel do que no campo. Tem jogador, inclusive, que não estava só trabalhando no condicionamento físico. Sim. O Igues é um caso, Sim. só o condicionamento físico e não estava naquela pegada de pré-temporada que outros jogadores estavam. Calçade, ia te liberar, mas você chamou aí uma última participação sua, então, vamos lá. Eu até, para frisar um ponto, eu vejo que o Flamengo daqui a um mês vai ser diferente, porque esses jogadores vão entrar em vários momentos. Hoje a gente tem uma perspectiva para a semana que vem e alguém vai sair muito chamuscado desse confronto, porque ou o Roger tá fora da Libertadores da América e da Copa do Brasil, ou será o Felipe Luiz, fora da Copa do Brasil e da Libertadores da América. E nesse caso, pesa muito pro Flamengo pelo nível de investimento, que é numa janela de meio de ano, contratando jogadores com uma experiência europeia enorme, porém vindo de férias. Então, para colocar esse novo Flamengo em campo, ele vai precisar de um mês. A data FIFA vai ser muito importante para isso, para aqueles que não forem convocados, e colocar esses caras em condição de jogo, taticamente e também do ponto de vista físico. Tecnicamente eles são muito bons, eles vão continuar até se desenvolvendo, mas taticamente é preciso entender, até não como joga o Flamengo, mas talvez como o novo Flamengo vai jogar, porque pode surgir uma equipe totalmente diferente na cabeça do Felipe Luiz. Ele já falou, pode usar o Saul pelo lado direito, você pode ter um Saul fazendo aquela função que era do Gerson, com a Arrascaeta e Samuel Lino, e o Carrascal entrando bastante na equipe, só que a sobrevivência ela é necessária para o outro mês, para setembro, porque senão vai pesar. E olha a situação, se o Flamengo perde para o Inter a classificação, ele terá um elenco praticamente novo, porque foram muitas contratações de ótimos jogadores para disputar a reta final do Brasileiro. E caindo da Libertadores, aí é para suportar uma crise, porque ela vem, não tenha dúvida. Agora, o que eu não concordo muito assim com essa expectativa de que só porque o Flamengo tem dinheiro, ele vai ganhar tudo. Isso, alguns anos atrás, era nítido, porque o futebol brasileiro estava tinha uma outra perspectiva, então só o aporte de grana trazia jogadores muito bons e o Flamengo individualmente chegava longe. Hoje é preciso alcançar um jogo coletivo superior, e isso o Flamengo ainda não conseguiu fazer. Boa, e o Inter também tá buscando. Aí, galera, uma vantagem de 1-0 tá bom demais. A gente vai lá pro Rio Grande do Sul e jogar sempre. Porque eles vão ter que vir pro jogo, abrir as pernas e a gente vai lá para liquidar. Tá ótimo, jogamos bem, fizemos o básico bem feito, é isso que importa. Não adianta ficar inventando o que é difícil, tentar fazer isso e aquilo. Tá ótimo, é isso aí, nação. O Flamengo representou, não jogou aquele jogo que vinha jogando na primeira fase, né? Na fase de grupo, tava lá deixando a desejar, mas hoje sim. Hoje ele fez por onde acontecer. Deu aquela reduzida no segundo tempo, tá? Beleza? Não tem problema. Agora lá a gente decide e a gente vai para a próxima fase. A gente pega agora ele mesmo no final de semana. E eu acredito que o Felipe Luiz vai pôr um time misto para repor a energia da galera. Eu fico muito com o pé atrás, assim, com o Luiz Araújo, na hora de tomar a decisão, cara, ali ele sempre toma errado, cara, e a imprensa deixa ele lá em cima, é isso que eu não entendo. E o time, no segundo tempo, logo no começo, parece que tinha abrido o bico. Não aguentou jogar o nível que tava jogando no primeiro tempo, mas faz parte, né? O cara tá ali a 100%, dando o máximo, e quando chega a hora, meu, cansa, já era. Beleza? O vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, chega dando aquele like. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.